Saudações, criaturas. Meu nome é André, sou professor de História. Estou iniciando esse canal aqui para auxiliar, meus alunos de Fundamental 2 nesse tempo de reclusão social por conta do coronavírus. Espero que seja útil para mais pessoas aí. Então a gente vai começar aqui com um tema um pouco escabroso, assim, para se começar um canal, que é a Revolução Russa. Então, matéria aí do 9º ano, quem tiver ensino médio, ou às vezes até já na faculdade de História, pode achar esse vídeo um pouco geral em algumas partes, mas a ideia é realmente ajudar, nesse primeiro momento, os alunos meus de 9º ano que estão aí reclusos. Depois eu vou fazer alguns vídeos de tema de 8º ano também. Então, vamos começar aí, Revolução Russa. Primeiro, a gente tem relembrando o termo, de onde vem esse termo revolução, Revolução, ele basicamente é um termo que sempre foi muito usado na astronomia, para designar movimentos de translação, basicamente, como a gente conhece hoje. Então, esse movimento é uma palavra que vem do latim, que pode significar revolver, revolucionar, movimento giratório, e era usado realmente para esse movimento de um astro dar a volta na sua própria órbita, tá? Esse é o sentido primeiro dessa palavra. Só que depois da Revolução Francesa, esse termo vai ser começado a ser utilizado para definir uma série de mudanças radicais, na sociedade, na política, na economia, Então, essa mudança radical em um contexto muitas vezes levado por conta de uma revolta, e aí o termo revolução, tá? Então, a Revolução Russa vai ser essa mudança drástica, na sociedade, na política, que vai acontecer na Rússia em 1917, tá? E num contexto aí de uma revolução socialista. E a gente vai ver que é uma revolução que vai ser uma série de movimentos revolucionários, Então vai ser uma série de revoltas, uma série de disputas políticas. Um determinado momento vai ficar um pouco complicado, vários nomes, Vários nomes russos, alguns nomes russos vão aparecer aqui, eu vou me abster de falar porque eu não sou fluente em russo, Então a gente vai seguir aí, tá? Mas basicamente é isso, a Revolução Russa, esse movimento de mudança drástica da sociedade, da política, da economia, cultural também, muitas vezes, e causado por diversos motins, diversas greves, diversos movimentos políticos, disputas políticas, grupos políticos tentando dominar, tentar tirar outros do poder, tá? E no contexto do socialismo, das revoluções socialistas, é a primeira que a gente vai ter aí. Bom, como é que acontece? O que levou a acontecer essa revolução socialista? Então, sempre que a gente estuda um movimento, a gente tem que entender o contexto, o contexto histórico que estava passando ali na Rússia desse século XX, tá? Basicamente, a Rússia é um país enorme, gigante, só que sempre foi um país, na época, um país muito agrário. Então tinha uma vastidão de território, mas 80% da população que vivia ali vivia nos campos e de forma muito precária mesmo, não era fazendas de luxo, nem nada parecido. Era realmente uma situação bem precária que a gente via acontecer ali na Rússia. E a Rússia era governada por uma família, já fazia 300 anos que essa família estava no poder, que era a família dos Romanov. Então era um governo do que eles chamavam de czar, que para nós era imperador, alguma coisa nesse sentido. E o que acontece? Esse czar, ele era basicamente uma autoridade absolutista, tá? Então ele tinha aí características do absolutismo do século XVII, 18 ali, 16. Então era um cara realmente, era uma família quase absolutista, Eles se apoiavam ali nos proprietários de terra, que apoiavam o poder dele, Então nós tínhamos
a população muito agrária e a gente tinha os grandes senhores de terras, né, grandes propriedades de terras. Os funcionários públicos que se apoiavam no governo, no czar, e o exército, né, a sua força armada que era sustentada ali por ele, tá? Existia as cidades industrializadas muito pouco, né? Basicamente as indústrias elas eram localizadas ali em Moscou e Petrogrado, que era a capital na época da Rússia, tá? Então eram muito pouco, as indústrias eram muito poucas e, obviamente, o número de trabalhadores urbanos, né? O número de operários era muito pouco. A gente vai ver que isso vai causar um determinado problema. Essa aqui, nessa foto, é a família do Nicolau II, czar da época da Revolução Russa. Tá? Então nós temos aí um tradicionalismo muito grande na sociedade russa em pleno século XX. Vamos lembrar que século XX, na Europa como um todo, a gente tem aí século XIX e XX, a Belle Époque, a Segunda Revolução Industrial. Então a Rússia está meio que ali, vamos dizer assim, atrasada, entre aspas, né? Nesse processo de revolução, de mudança da sociedade. A gente pode dizer que a Rússia não tinha passado ainda por nenhum tipo de revolução burguesa. Isso vai causar um determinado problema. Eu encontrei algumas fotos aqui dessa família do czar, fotos coloridas, né? E eu achei interessante trazer o contexto para a gente ver como que a Rússia estava nesse período de Revolução Russa, tá? Então, em 1903, o czar Nicolau II ele organiza um baile, né? Uma festança para comemorar os 290 anos da dinastia Romanov no poder. Então, os caras estavam ali faz tempo. E aí, para a gente observar, o luxo que tem essa família, né? Então eles usavam roupas que remontavam séculos anteriores, né? Então foi um baile para 400 pessoas, a aristocracia, né? O pessoal que vivia ali com o rei, que era detentores de terras, funcionários públicos, beneficiados pelo rei, não, pelo czar no caso. E, e aí de um luxo extremo, né? Por exemplo, o vestido da imperatriz, da, da mulher do Nicolau, Alexandra, ela tinha uma pedrinha no vestido que valia só mais ou menos 10 milhões de euros, né? Vamos dar uma olhada. Então, era um luxo muito extremo, né? Um luxo que era exagerado, né? A pedrinha, né, de 400 milhões, 410 milhões de euros, né? Beleza. Então, um pessoal bem pomposo, né? As vestes deles remontando mesmo, a intenção era remontar a épocas anteriores, né? Um luxo muito extremado, contrastando com 80% de uma população pobre, camponesa, sem muitas condições de vida. Tá? Não podia faltar a figura do Rasputin, então a gente percebe que era uma sociedade que estava muito atrelada a valores antigos e místicos, né? Esse cara era um cara que era considerado, esse autoproclamou um homem santo dentro da igreja ortodoxa. E aí ele era um místico, ele se aproximou muito da família Romanov, exerceu influência política grande ali, e ele era curandeiro do imperador, do filho dele. Era uma sociedade muito atrelada a esses valores que basicamente na Europa já estavam começando a ficar meio ultrapassados, né? E aí eu falei para vocês que tinha um problema. Qual que é o problema? A gente está vendo que a gente vai ver a Revolução Russa, e a Revolução Russa é basicamente uma revolução socialista que vai acontecer na Rússia. O problema, de onde vem, né? Depois eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre isso, sobre o capitalismo e o socialismo, as diferenças. É bom a gente sempre relembrar. Aqui eu não vou me atentar muito nesse aspecto, senão esse vídeo fica gigante. Qual que é o problema? O problema é que quem teorizou as revoluções socialistas, né? Então, o Karl Marx, um alemão, ele não foi o único pensador socialista, mas ele que idealizou o socialismo nesses moldes de revolução. Tá? O que ele teorizou? Ele teorizou a tomada dos meios de produção, que são basicamente o que você precisa para produzir as mercadorias, ferramentas e matéria-prima, basicamente.
a Revolução Socialista seria a tomada desses meios de produção pelo proletariado, pela classe operária industrial, né, que estava se formando ali na Inglaterra, na Europa industrializada pela Segunda Revolução Industrial. E aí, instauração de um governo dos mesmos, do proletariado. Então, eles teriam que tomar consciência da sua própria classe, entender a exploração ocorrida, segundo Marx, por eles, pelos burgueses. Então, os burgueses dominando os meios de produção, explorando a mão de obra proletária, né? Depois a gente pode ainda entrar mais nisso, não vou ficar muito nesse aspecto nesse momento. Então, para essa revolução socialista acontecer, teria que ter uma classe proletária grande, né, numerosa, e com consciência de classe operária e da exploração exercida pelos burgueses acima dessa classe. Qual que é o problema? A Rússia não tinha nenhuma classe numerosa proletária, né? Então você tinha basicamente trabalhadores agrários, camponeses, e muito menos com consciência de classe, né? Então muito menos com essa consciência de classe. Isso vai gerar um problema, isso vai gerar um problema durante a Revolução, né? Até Marx recebeu uma carta quando ele estava vivo, né? Porque Marx não é contemporâneo da Revolução Russa, tá? Ele tinha morrido antes de tudo isso acontecer. E uma carta de uma moça russa perguntando, olha, é possível fazer uma revolução aqui? E ele, é possível, mas é complicado, né? Então ele já via problemas, ele mesmo via problemas ali em instaurar uma revolução na Rússia, porque para ele os moldes seriam uma revolução na Inglaterra. Inglaterra, Alemanha, nesses países onde você tinha passado por uma revolução burguesa, né, onde você tinha o capital acumulado, você tinha um governo liberal, né, que tinha sustentado uma revolução industrial, e depois a tomada desses meios de produção pela classe trabalhadora, industrial basicamente, e aí a redistribuição e um governo da classe proletária. Então a Rússia não tinha nada disso, ela não tinha passado por uma revolução aos moldes da Revolução Francesa, então a gente tinha aí um poder quase absolutista do czar, não tinha passado por uns moldes de uma revolução gloriosa da Inglaterra, onde você tem o início de um governo mais liberal, né, mais burguês, e muito menos uma revolução nos moldes da Revolução Industrial, onde você tem a formação da classe burguesa e da classe da classe proletária, o acúmulo, né, de capital na mão dos burgueses, a exploração da classe proletária, a tomada de consciência e a revolução em si. Então era complicado moldar a teoria de Marx para fazer uma revolução na Rússia. Então algumas coisas foram adaptadas e não foi exatamente como Marx tinha pensado. Se Marx pensou errado ou certo, não é a questão aqui, é a matéria. Sabe, um monte de gente encheu o saco aqui, não quero esse negócio não. Então, o que acontece? Quem vai organizar a Revolução Russa vai ser o tal do Vladimir Lenin. Na verdade, o nome dele é Vladimir e algumas coisas em russo que eu não vou conseguir falar. Tá? É impossível, não dá. Então, o Vladimir Lenin, ele era um cara que, nesse meio de insatisfação com o governo do czar, porque realmente o negócio estava ficando feio, né? Então você tinha muita gente numa situação econômica muito difícil e uma aristocracia vinculada ao czar desmanjando luxo. Né? Então você tinha vários movimentos ali que tentavam questionar o poder do czar, alguns muito inspirados no marxismo, né? Que vem aí junto, que vem depois da morte de Marx, começa a chegar na Rússia, mas muito pouco ainda, tá? Então o que acontece? O Lenin ele se envolveu em várias atividades revolucionárias radicais, né, de contestação do poder do czar, e o czar naquela época era um rei absolutista aos moldes, né? Então foi perseguido politicamente e viveu exilado na Sibéria um bom tempo. Tá? E depois ele deu uns passeios ali pela Europa e durante esse exílio, né, da Sibéria, da Europa, ele foi moldando a sua teoria, moldando o seu pensamento revolucionário para tentar adequar à realidade da Rússia.
Tá? Então, como instaurar o socialismo na Rússia? Como fazer essa revolução na Rússia? Né? E ele teve contato com vários aí marxistas durante sua estadia na Europa. E aí, qual que foi a conclusão que ele chegou? Que o proletário russo não ia conseguir fazer essa revolução sozinho. Ele ia precisar de ser guiado por uma elite de vanguarda, uma elite intelectual, que organizasse os proletários, principalmente em torno de um partido, né? Então, um partido político organizado, disciplinado, e que ia conseguir levar esse proletariado à revolução e a derrotar o czarismo. Então, a ideia dele era essa. Então, percebe que aí a gente tem uma mudança, que para Marx, o papel dos intelectuais era importante, mas não só. Né? Então, para Marx, quem faria a revolução eram os proletários. Então, eles iam tomar consciência de classe, né? E fariam a revolução e teriam o poder deles. Já aqui o Lenin começa a perceber que eu vou ter que mudar o negócio. Então ele fala assim, não, o proletário russo não vai dar conta sozinho, vou criar uma classe de intelectuais, classe não, né? um grupo de intelectuais, uma elite intelectual, vou organizar um partido específico para isso, para esse grupo de intelectuais organizar o proletariado e fazer a revolução. Então a coisa já começa a mudar um pouco aqui. Tá? Bom, e aí começam os primeiros problemas, né? Lenin volta para a Rússia e começa a expor essas suas ideias no Partido Operário Social-Democrata Russo, tá? Então nós temos aí nós temos a presença de alguns partidos aí que vão tentar organizar essa situação. Só que aí Lenin começa a defender essa posição sua, então percebe que a Rússia já tinha uma galera que estava compartilhando da insatisfação e já querendo mudar a situação, né, política da época, e ele expõe essas ideias suas em 1913. Lembra? 1913 aquela festinha que o Nicolau II tinha dado, né, com a noiva, na mulher dele, com uma pedrinha de 10 milhões de euros. E ele começa a impor essas ideias dele, e aí tem um racha no partido, tá? Um racha entre essas pessoas que estavam querendo organizar essa mudança de governo, tá? Então, de um lado, você tem os apoiadores do Lenin, que eram os bolcheviques, que em russo, né, significa maioria ou os representantes da maioria, que eles adotam, não, beleza, as ideias do Lenin são legais, a gente vai organizar essas ideias, e a ideia é que nós temos que unir o proletariado, que é pouco, mas com os camponeses, que são muitos. E a gente juntando essa galera e organizando eles a partir desse partido nosso, partido disciplinado, organizado, comandado por elites intelectuais, a gente consegue pôr fim no czarismo. De outro lado, a gente teve os caras que não gostaram muito dessa ideia, que são os mencheviques, minoria ou representantes da minoria, né? Que eles falavam, gente, isso aqui, né, vai virar uma coisa muito complicada. Por que a gente não une os proletários com a burguesia e faz uma revolução em moldes democráticos, né? Então, coloca a burguesia no poder e aí a gente vai organizando com ela até que todo mundo chegue numa situação econômica, social, mais igualitária. Então, seria uma revolução, na verdade não seria uma revolução, seria um movimento de chegar ao socialismo por vias democráticas, né? Através de um acordo entre a burguesia e o proletariado, né? Só que esses caras não foram muito bem aceitos e aí chegaram a sair do partido e ficou esse racha entre os mencheviques e os bolcheviques, tá? E aí nós começamos a ter os primeiros problemas. Então, agora a gente vai ver uma série de problemas que vai levar ao início da Revolução. Primeiro, nós temos a Revolução de 1905 ou o Domingo Sangrento, né? Então, nós temos esses dois termos para esse evento. O que vai acontecer? O Nicolau II ele resolve entrar em guerra com o Japão. Então vamos lembrar também que é o período da expansão imperialista. Vamos lembrar que os países nessa época estão querendo expandir seus territórios, seus impérios, né? E a Rússia resolve encarar o Japão, que estava nessa época se envolvendo na conquista da Coreia e da região da Manchúria ali. E aí ele resolve tomar essas regiões, né? Resolve
fazer guerra com o Japão e tomar essas regiões para ele também. O que vai gerar uma insatisfação popular imensa, porque vai ser uma vergonha para a Rússia essa guerra, vai morrer muita gente, a Rússia não vai conseguir o sucesso, né, nessa empreitada que ela coloca, porque a população russa era camponesa, era despreparada, a gente não tinha arma suficiente, um problema, mesmo problema que vai se repetir na Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, diante dessa insatisfação, enquanto o Nicolau II envia seus exércitos para a região ali da Manchúria, para conquistar a Coreia, a Manchúria, o que vai acontecer? Uma galera vai de forma muito pacífica, né, até com gritos de Deus salve o czar, pedindo, né, pedindo que aquilo parasse, né, que o czar revesse sua posição, pedindo um governo um pouco mais democrático, né, democrático não, mas um pouco mais menos autoritário, vamos dizer assim, em 22 de janeiro de 1905, domingo, óbvio, né? E aí a solução do czar foi simplesmente pedir para todo o exército cercar, né, o palácio onde eles estavam indo e meter fogo nos caras, né? Então a gente tem um episódio bem trash assim, porque era realmente uma manifestação pacífica, né? E aí a Guarda Imperial simplesmente abre fogo sem pensar duas vezes diante da população. O que vai, óbvio, gerar ainda mais insatisfação por parte da população, porque se eles estavam ali de forma pacífica e aí eles levam chumbo, o negócio está começando a ficar estranho, né? E aí uma série de revoltas, que era uma manifestação pacífica no início, vira uma série de revoltas pela Rússia. Então greves, movimentos contra o czar. Então o negócio vai ficar feio. Além depois da derrota da Rússia para o Japão, uma derrota vergonhosa, né? Então o que acontece? Diante de todo esse caos instaurado na Rússia, o Nicolau II vai autorizar a criação de um parlamento, né, um órgão de conselho, um órgão que ajudaria ele a governar, embora totalmente submetido ao seu poder. Tá? Só que quando o parlamento começou a fazer as primeiras críticas ao Nicolau II, ele resolveu, não quero mais isso, dissolveu o parlamento e voltou à sua política autoritária. Tá? E aí nós temos a situação da Rússia na Primeira Guerra, né? A Rússia, assim como todos os outros países da Europa, tinham aquela ideia, né, aquele ufanismo nacionalista de que a guerra ia ser breve, de que eles iam vencer muito rapidamente o exército inimigo, seja lá qual país fosse, qual inimigo fosse, todos pensaram dessa forma, e que eles iam ter algum benefício nisso, e a Rússia planejava ali ter uma hegemonia em cima da região da Península Balcânica, né? Então o que acontece? Era essa o objetivo, era essa a ideia. Mas a gente sabe, né? A gente viu que não foi bem assim. A guerra durou 4 anos, foi uma guerra que abalou a Europa como um todo e a Rússia também, principalmente porque um exército despreparado, né? Você não tinha armamento para todo mundo, você não tinha recurso para todo mundo, você tinha uma população camponesa que nunca tinha servido nas forças armadas, né? Derrotas, então a Rússia sofreu imensas derrotas, o Império Alemão conseguiu avançar um pouco dentro do território russo, tá? E muitos soldados russos desertavam também, eles não ficavam ali, eles abandonavam, não viam sentido naquilo, viam as derrotas constantes e vazavam mesmo do campo de batalha. E muitos deles, né, muitos dos soldados também, alguns não viam sentido, outros tinham se alistado por patriotismo, de não, vamos lá, vamos defender nossa pátria, e esses lá pro final, em 1917 já, começaram a ficar insatisfeitos com a posição do czar, porque eles perderam a esperança no governo. Então, muitos desertavam, os que estavam lá por patriotismo começaram a ficar, poxa, né, o negócio tá meio esquisito, perderam a esperança no governo do czar. Tá? As indústrias, como eu já falei, eram mínimas na Rússia, então para você manter uma guerra você precisa de indústria, você precisa de indústria de armas, você precisa de indústria de um monte de coisa. E a Rússia não tinha esse tanto de indústria, era totalmente despreparada para atender a demanda
Gente, a Rússia tinha, né? Só não tinha o preparo e as coisas para levar para a guerra. As estradas de ferro eram insuficientes, porque você não tinha indústria para produzir estrada, para fazer estrada, né? Além de uma administração totalmente desorganizada. Então, a Rússia vai sofrer muito nesse conflito, o que vai gerar muita insatisfação também. Então, percebe que é um contexto que vai gerando cada vez mais insatisfação em cima do governo czar, tá? E aí nós temos um novo movimento revolucionário, dessa vez em 1917, tá? Então, em fim de 1917, a população já começa a ficar realmente satisfeita. Então, você tem greve, você tem filas, você tem manifestações, né? E aí Petrogrado, que era a capital, se torna o epicentro dessa revolução. Então, realmente foi um movimento popular, foi um movimento onde a população não se conforma mais com a pobreza, com a discrepância social que tinha entre a aristocracia e esse 80% da população pobre, e essa população pobre que estava morrendo na Segunda Guerra Mundial, que já tinha morrido na guerra da Manchúria, né, contra o Japão, já tinha morrido muita gente, já tinha sido baleado em 1905, já tinha visto a criação do parlamento e a dissolução do parlamento. Então o pessoal realmente se coloca em marcha contra o governo do czar, e em 1917 realmente eles conseguem colocar fim no governo de Nicolau II e fim na dinastia dos Romanov, que fica em mais de 300 anos no poder, tá? E aí realmente foi um negócio muito tenso também, porque eles mataram todo mundo da família, foi um massacre mesmo, né? A moldes de Revolução Francesa. E aí quem acaba organizando ali o controle do, do governo? Acaba ficando para os mencheviques, tá? Então os mencheviques eles conseguem ficar aí no controle, tá? Conseguem ficar no controle do governo e eles vão fazer uma série de medidas. Umas beleza, outras que continuaram gerando insatisfação da população. Então eles se esforçaram, começaram um plano para uma constituição nacional, isso foi importante, porque a Rússia não tinha, né? A Rússia tinha a vontade do czar e ponto final, tá? Falando bem no geral, assim. E eles pretendiam fazer aquele plano que eles falaram, vamos fazer uma revolução socialista aos moldes de uma revolução burguesa e democrática. Então vamos fazer o capitalismo avançar na Rússia para conseguir, né, alimentar a classe burguesa primeiro, né, fazer uma classe burguesa se fortalecer e depois a gente organizar aos poucos, de forma democrática, uma revolução socialista, uma passagem para o socialismo. Mas eles acabaram que eles não tomaram medida alguma para rever a diferença social que existia. Então, nenhum movimento de reforma agrária, nenhum movimento de auxílio social começaram a realmente, nessa parte de união de burguesia com o resto da população, né, o proletário, o camponês, para se conseguir ter um caminho para o socialismo, acabaram ficando só na primeira etapa de beneficiar a burguesia nesse primeiro momento. E para agradar potências europeias, né, a Rússia fica na Primeira Guerra Mundial. E esse talvez vai ser o grande problema, porque a Rússia já não tinha mais condição nenhuma de estar na Primeira Guerra Mundial. Tá? E eles mantêm a Rússia nessa Primeira Guerra Mundial, o que vai causar uma enorme insatisfação frente à população nessa primeira parte. Então eles se organizam ali, organizam a produção material daquele determinado território, tá? O que vai acontecer? Então vai começar a formar, esses soviéticos vão ficar bem fortes e esses soviéticos vão estar dominados principalmente pelos bolcheviques, tá? Então eles vão começar a se organizar e estar sob o comando dos bolcheviques. E aí o Lenin, né, não muito satisfeito com essa situação toda, ele vai publicar algumas teses, né, em abril e falando, olha, os poderes têm que ser dos soviéticos, porque eles são realmente a organização russa que atende à população, que atende aos interesses dos operários e dos camponeses.
certo? E aí ele defende também outras coisas, como a nacionalização dos bancos e principalmente a retirada da Rússia da Grande Guerra, né? Como era chamada na época, não tinha segunda ainda, então não era chamada de primeira, era chamada Grande Guerra, tá? Então, os sovietes, liderados pelos bolcheviques e inflamados pelas propostas de Lenin na tese de abril, eles fazem uma manifestação gigantesca em Moscou, com mais ou menos 300 mil pessoas, exigindo a entrega do poder para os sovietes e não tirar o poder da Rússia do controle dos mencheviques, que não estavam atendendo muito bem às exigências da população e entregar no poder dos sovietes, né? E aí realmente é uma coisa que funciona. Então você tem ali 300 mil pessoas pressionando, né? A liderança desse movimento organizada por Lenin, pelos bolcheviques, né? Em 10 dias de manifestações, de pressões, os bolcheviques acabam no poder. Na verdade, os sovietes, né, mas eram liberados pelos bolcheviques. Então, acaba que os bolcheviques acabam tem a vitória ali em cima dos mencheviques. Tá? E eles fazem várias medidas. Né? Então, eles colocam o controle das empresas para os trabalhadores. Então, empresas acima de 5 funcionários seriam geridas pelos próprios trabalhadores, que isso era realmente uma medida já prevista no processo de revolução socialista por Marx, então ele consegue fazer isso, né? Ele confisca as grandes propriedades rurais e distribui aos camponeses. Então, outro ponto da teoria marxista que ele acaba seguindo é a questão da propriedade privada. Então, Marx definia que a propriedade privada era um dos grandes males ali da diferença social, da desigualdade social que existia, da exploração burguesa. Então, ele põe isso no caminho aí. E em maio de 1918, né, então antes da Primeira Guerra acabar, ele assina um tratado com a Rússia, com a Alemanha, com o Império Alemão. Então ele sai da guerra e entrega para o Império Alemão algumas regiões: a Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Polônia e Ucrânia, né? E aí ele se retira da guerra em 1918. Tá? Só que não parou por aí. Por quê? Porque você vai ter uma certa resistência de algumas pessoas que ainda estavam ligadas à monarquia, que ainda, ou então, e principalmente muitas pessoas ligadas aos mencheviques, que vão organizar movimentos contra o governo, né? Contra o governo dos bolcheviques, tá? Então você vai ter uma guerra civil ali entre o Exército Vermelho, que era liderado por Leon Trotsky, tá? Então ele liderava essa armada de apoiadores de Lenin, que apoiavam o governo bolchevique, e você vai ter o Exército Branco, né? Que vão ser esses contras revolucionários, principalmente mencheviques, mas você tinha uma galera ali que também não tinha concordado ainda com o fim da monarquia na Rússia. E esses caras também eram apoiados por potências estrangeiras, porque aí começa, já logo no início, já começa esse medo do avanço da revolução, né, do avanço socialista para outras áreas, né, e um medo que vai crescer cada vez mais, tá? E para resolver a situação, o Lenin resolve convocar o comunismo de guerra. O que ele faz? Ele centraliza a produção, certo? Então tudo que era produzido na Rússia acaba indo para a mão do Estado. Tá? E o fim da economia de mercado. Então, tudo estava voltado para a guerra. Então, toda a produção estaria voltada para a guerra, para solucionar essa guerra interna que o Lenin estava enfrentando. Então, a gente vê aí que o Estado começa a ser portador de grandes poderes a partir desse momento. Tá? O que dentro da teoria marxista de Marx, né, no marxismo de Marx, que existe uma diferença entre o que disseram de Marx e o que ele diz, o Estado teria que ter realmente poder nessa época, tá? Nesse processo de revolução socialista. Porém, o poder do Estado teria que estar totalmente
organizado pelos proletários, o que acabava não acontecendo na Rússia por conta daquela ideia de Lenin de falar, não, os proletários sozinhos não dão conta, vamos organizar uma elite intelectual organizada no partido que vai organizar eles nessa revolução. Tá? Então, tem semelhanças, mas tem diferença. Dentro desse contexto também de guerra civil que vai acontecer ali na Rússia, a gente vai ter a famosa Terceira Internacional, né? Então, desde que Marx começa a elaborar as suas teorias, né, lá no século XIX, a gente vai ter algumas organizações das internacionais comunistas, tá? Por quê? Porque a ideia não era que um país ia passar por uma revolução sozinho e pronto. Né? A ideia era aquela famosa frase proletário do mundo univos. Então tinha que ser um movimento internacional para funcionar. A ideia deles era, na ideia do Marx, era realmente pôr fim ao capitalismo no mundo, não só na Inglaterra, na Alemanha. Então, como a primeira revolução, né, que estava sendo bem sucedida e estava na Rússia, né, a gente tem a formação da Terceira Internacional na Rússia, tá? E aí o pessoal se organiza lá e nessas internacionais eles decidiam como seriam organizados os processos de revolução ao longo do mundo mesmo, certo? E aí o que acontece? Você tem uma quebra entre os caras da Terceira Internacional, né, que queriam essas ideias revolucionárias na base realmente da força, como tinha sido nos moldes da Rússia, e os caras que faziam parte da Segunda Internacional ainda, né, o pessoal que tinha se reunido antes, que defendia as ideias da Segunda Internacional, que nas ideias da Segunda Internacional tinha uma galera que ainda defendia a passagem para o socialismo de formas democráticas. Então, você tem uma divisão entre eles e aí eles passam a ser chamados de social-democratas, né? Ou seja, vamos a caminho do socialismo é por vias democráticas. E aí você tem o pessoal da Terceira Internacional, que não, vamos ao socialismo, e depois ao ápice que seria do socialismo, que seria o comunismo, que não chega aí em lugar nenhum, né? Acaba sendo uma coisa utópica, mas vamos nesse caminho na base da porrada, né? Na base do pé na porta. E aí começa com esses debates em relação ao caráter internacional da Revolução, e depois de Lenin conseguir a vitória, né, nessa revolução, nessa guerra civil que se instala na Rússia, nós temos o projeto da União Soviética. Tá? Então a ideia era de que, beleza, a revolução vai começar, a revolução tem um caráter internacional, mas ela vai se expandir da Rússia para fora. Né? E aí você começa a ter a denominação da União Soviética de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você tem a Rússia e aí esse movimento de apoiar revoluções pelo mundo através da Rússia para se expandir o território onde o socialismo era presente através das revoluções e no final todo mundo unido numa grande pátria socialista, tá? E aí você tinha um monte de movimentos que começam a pipocar na Europa, né? Movimentos revolucionários causando pavor em algumas áreas e esperança em outras, né? E aí você começa a ter realmente esse medo das revoluções socialistas em todo o mundo, tá? Isso começa a ficar muito forte. O que o Lenin fez, né, de medidas na Rússia em alguns aspectos? Primeiro, ele separa o Estado da Igreja, né? Então percebe que a Rússia ainda tinha aquela vinculação de um Estado que não era laico, uma coisa que já estava acabando na Europa fazia algum tempo. Ele simplifica o alfabeto para conseguir levar essa educação a mais pessoas, né? Ele começa a propiciar o acesso de todo mundo à arte, né? Um acesso que hoje nós diríamos democrático à arte, então teatro, é, basicamente o teatro ali, né? Obras musicais no caso, né? Tenta realmente levar para o público isso, né? Tentar deixar mais acessível
para as pessoas isso. E aí ele vai começar a acabar com as elites burocráticas, latifundiárias, os profissionais liberais, os industriais. De que jeito? Ele vai expropriar as terras, ele vai expulsar alguns e até mesmo, né, começar o plano aí de execução de alguns que não tivessem muito a favor da revolução. Tá? E aí aqui eu trouxe uma imagem muito interessante para vocês, porque aí tem muita gente para a gente organizar uma confusão que muito doutor em YouTube aí fala, né? Aqui nesse lado de cá nós temos o símbolo da União Soviética, tá? E aqui no lado de cá nós temos uma moeda de épocas de nazismo, tá? E aí muita gente olha para isso e fala: "Oh, o nazismo era de esquerda. Todos eles eram de esquerda." Por quê? Por conta disso aqui, né? Peraí que ficou muito escuro. Por conta da foice e do martelo. O que acontece? A Revolução Russa, né? A ideia era unir os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Então, o símbolo da foice representando os trabalhadores rurais e o símbolo do martelo representando os trabalhadores urbanos. Esses símbolos eles são imagéticas que foram utilizados por dois movimentos que no final se tornaram dois movimentos totalitários, mas não com o mesmo caráter ideológico, tá? Então, aqui no símbolo da União Soviética, você tem a união dos trabalhadores rurais e urbanos nesse movimento revolucionário. Então, como eu falei lá, o Lenin falava o quê? Vamos unir os trabalhadores urbanos e rurais e vamos fazer uma revolução guiada por intelectuais, né? Aqui, na moeda nazista, nós também temos os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Por quê? Porque era onde todo o governo, basicamente, vai conseguir apoio político na população, né? Então, nós temos aí um esforço do Estado nazista e fascista em fazer o quê? Em fazer com que os trabalhadores eles sigam as ideologias do partido. Só que, diferentemente de cá, da Revolução Russa, nós temos os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais separados por quem? Pelo governo. Então, a máxima do governo nazista é a nação. Os trabalhadores trabalham em prol da nação. A máxima do governo stalinista, depois socialista, é que a nação se molda aos trabalhadores. É claro que isso não vai ser tão perfeitinho assim, né? Então, a gente tem que separar essas coisas. Os dois vão se tornar governos totalitaristas, mas com ideologias diferentes. Ah, mas se chamava Partido Nacional Socialista Alemão. Gente, na história, muitas vezes algumas coisas têm um nome que não são. Tá? Então, dentro do Partido Nacional Socialista Alemão, o que importava mais era o nacional. Né? Então, dentro do totalitarismo de direita, que é o fascismo, o nazismo, o Estado Novo no Brasil, tudo vai se moldar em prol da nação. Né? E uma nação governada por um líder, Mussolini, Hitler, tá? Seria a mesma coisa a gente falar que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então era tudo democrático, porque era tudo república, tem o nome república no meio, então era tudo uma beleza durante o governo do Stalin. A gente vai ver logo mais que não era bem assim, tá? Então a gente tem que se atentar em alguns desses aspectos, certo? Bom, e aqui um pouco do avanço, né, da União Soviética. Então, a gente tem o território russo, e mais para frente a gente vai ter a incorporação de outros territórios, né, conforme vai passando o tempo. Então, foi realmente aos poucos. E a União Soviética, aqui, essa parte aqui, né, lembra que eu falei para vocês que a Rússia entrega isso aqui para a Alemanha quando sai da guerra, mas depois a Alemanha perde isso aqui de novo, né? A Finlândia aqui em cima, que o mouse aqui não tô enxergando o mouse. A Finlândia aqui em cima tinha se tornado independente,
tá? E esse território que a Rússia anexa, né, em forma de União Soviética, passa pela Revolução, né, aos moldes russos e se anexam aí ao território da União Soviética. E como é que os bolcheviques vão organizar a política, já que agora eles estão oficialmente no poder, tá? Eles vão redistribuir recursos como habitação, alimentação, roupas, né? E principalmente na base da expropriação. Então, tomar dos mais ricos e dar para os mais pobres, tá? Eles não existia uma política de total aversão à propriedade privada, tá? Só que as suas posses elas tinham que estar condizentes com o padrão da população, certo? O que eles tinham em relação à propriedade privada era a propriedade privada produtiva. Então, a propriedade privada produtiva era nacionalizada e controlada pelo Estado e distribuída e usada conforme a necessidade que o Estado via que a população tinha essa necessidade, tá? Então, aí começa a questão de que o Estado passa a ser o único empregador. Então, ele vai começar a ter um grande poder sobre a população, né? E a gente vai ver que toda essa malha burocrática que o Estado vai criar de detentor dos meios de produção, depois vai ser utilizado por Stalin para no seu governo, vamos dizer aí, totalitário também. Tá? Então essa economia planejada de tomar de uns, dar para os outros, distribuir as propriedades camponesas, o Estado ser o único empregador, tinha um objetivo, né, para eles, era o discurso de tirar a Rússia daquela debilidade toda que ela estava apresentando fazia aí alguns séculos, né? E na política, como é que os bolcheviques eles vão organizar a política, tá? Eles, então, como eu falei para vocês, a ideia era ter um partido disciplinado, organizado, que guiasse a população rumo à revolução, que era o Partido Comunista Russo. Eles elegiam delegados em congresso, então era realmente uma eleição. E esse conjunto de delegados, eles elegiam o comitê central, que geralmente era a liderança. Tá? Só que qual que é o problema? Aos poucos, essa liderança foi ficando cada vez mais restrita a únicas pessoas, que acabou ficando principalmente com Lenin, Trotsky, e o senhor Stalin começa a entrar aqui, né, ganha um papel nessa liderança do partido. Então a liderança do partido começa a ficar bem restrita, tá? E o comitê geral que determinava o que deveria ser feito, o que não deveria, as tarefas, as determinações políticas, tá? Então fica uma coisa bem restrita. E aí essa nova elite, ela tinha que ser organizada, ela estava organizando dentro de um partido coeso, disciplinado, tinha regras rigorosas. Então começa a ficar um negócio bem rigoroso mesmo, né? E a liderança centrada principalmente nessas três pessoas, o Vladimir Lenin, né? Que é o cara que começa, o Leon Trotsky, que era o seu braço direito aí, principalmente por conta da participação dele na Guerra Civil, liderando o Exército Vermelho, e o Joseph Stalin, que vai ser um cara que tinha um papel importante no partido, não era muito ali próximo de Lenin, mas depois vai se fazer ser para conseguir influência política, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. E agora era hora de organizar a economia, já que a economia não andava muito bem, porque depois que acaba a Guerra Civil, a economia russa estava pior do que antes da Primeira Guerra. Né? Então, o Lenin começa uma política de nova política econômica, tá? Que é a NEP, tá? Vai durar de 1921 a 1928. Eita porra! Então, o que que acontece? Eu não vou editar esse vídeo, não. Vou deixar desse jeito mesmo. O que que acontece? O governo passa a ser controlador das finanças, tá? Então, das indústrias, dos transportes. Então, como eu falei para vocês, o Estado vai se tornando detentor de praticamente toda a cadeia produtiva da Rússia, tá? O comércio e a agricultura, eles deixam livres para a propriedade privada,
né? Só que o comércio tem um porém. Lembra lá atrás que eu falei que você tinha a ideia de Estado detentor da produção. Então, é, toda a agricultura era voltada para o Estado. Então, você tinha sua terra, a terra era sua, mas a sua produção era do Estado. Então, você passa a sua produção para o Estado, dependendo de quanto o Estado precisasse. E aí, o que sobrasse, você poderia vender. Tá? Mas, a princípio, a produção é voltada para o Estado. Tá? Só que o Lenin morre em 1924, certo? Ele morre antes da NEP ser concluída. Estava debilitado, bem doente e tal. E aí nós temos o problema, porque agora nós temos a disputa entre Trotsky e Stalin no poder, tá? Quem acaba vitorioso dessa disputa de sucessão é o Stalin, né, através de manipulações políticas ali, uma série de cambalacho que ele fez, tá? E aí o Stalin começa uma política de industrialização. Por que acontece? Na ideia de Stalin, a Rússia não precisaria de nada para ser maior do que o capitalismo. Então, desenvolver a indústria interna ao máximo, né, para superar o capitalismo. Então, a principal ideia dele na produção acaba sendo tira o foco de você resolver desigualdades sociais, né, e bem-estar populacional para transformar a Rússia através do trabalho, através da produção, através da industrialização, num país superiormente econômico ao capitalismo, certo? Então vai ter uma mudança de foco ali, tá? E aí o Stalin segue com a NEP até 1928 e depois vai ter esses planos quinquenais, né, que são medidas periódicas e metas periódicas que ele vai fazer, né, para que a Rússia crescesse e se tornasse superior ao capitalismo, tá? Então ele vai estimular as indústrias, vai estimular as fontes de energia, siderurgia, equipamentos militares. Então ele vai fixar nessa indústria pesada, né, para a Rússia ser industrialmente superior ao capitalismo, tá? Só que qual que é o outro lado? Que os bens de consumo, né, eles se reduzem ao essencial, certo? O que vai meio que padronizar a vida dos soviéticos. Então todo mundo vai vestir do mesmo jeito, porque as roupas vai ser tudo do mesmo jeito, vai ser o essencial, não precisa ter uma moda, você não precisa ter uma roupa nova, você não precisa ter várias roupas, você não precisa ter roupas com cor diferente, com botão diferente, é o essencial. O essencial você vai vestir desse jeito, a produção, a venda de sapato era um par para cada cidadão, né? Os apartamentos vão ter praticamente a mesma aparência, né? Até vai ter um ditado na época que fala, os capitalistas têm um problema, que é conseguir dinheiro. Os russos têm dois, que é conseguir dinheiro e conseguir gastar, porque não vai gastar com o quê? Não tinha o que você gastar. O essencial ali, no plano econômico de Stalin, era desenvolver a indústria pesada e vai causar essa padronização dos soviéticos, né? E muitos deles até consideravam um sacrifício, né, para a construção de uma sociedade superior. Então, às vezes, lidavam com isso com orgulho. Então, por isso que eu falei para vocês, a diferença do totalitarismo de extrema direita, que é o fascismo, o nazismo, é um sacrifício para fortalecimento do país, da nação, para a nação ser poderosa. O totalitarismo de extrema esquerda, que é o que está se formando aqui com o governo de Stalin, vai ser um sacrifício das pessoas para a formação de uma sociedade dita superior, né? Onde, como a gente vai ver depois, o trabalho vai ser o principal meio de alcançar isso, tá? O que não vai resolver as desigualdades sociais, que a gente vai ver isso também. Mas temos que dar o braço a torcer que essa política acabou beneficiando a Rússia em um momento muito complicado, que foi a crise de 1929, tá? Que vai afetar o mundo inteiro, a quebradeira dos Estados Unidos, o mundo capitalista inteiro vai entrar em crise. E a Rússia acaba não sofrendo nada com isso, o que vai dar um estímulo para continuar esse plano, para as pessoas falarem, nossa, então isso era realmente o que a gente deveria ter feito, que legal, vamos continuar assim, porque o mundo todo está quebrando e a gente está aqui
Beleza, a gente tem uma vida totalmente padronizada, tem um par de sapatos só, minhas roupas é igual a de todo mundo, meu apartamento é igual a de todo mundo, mas pelo menos eu tô aqui vivendo, né? Bom ou ruim, não me cabe julgar. Aí agora a gente vai vir com uma parte meio. Vai começar a parte trash do negócio, né? Por quê? Porque a ideia também era fazer isso com os campos, né? Não só com as indústrias. Vamos fazer isso com os campos. E como é que o Stalin vai organizar a integração dos camponeses nessa economia planejada? Pela coletivização. Então a ideia dele era juntar as fazendas, juntar as propriedades que até então eram privadas, né? Juntar tudo isso e fazer um sistema de colheita, né, de aceleração da produção por técnicas muito modernas, né? O que não foi muito bem aceito pelos camponeses, de ter suas ferramentas, de ter suas fazendas unidas todas e essas técnicas modernas que eles estavam querendo, gerou muita insatisfação nos camponeses, então muitos sabotavam, né? Eles sei lá, se tinham que entregar uma produção de animais para o governo, eles matavam metade para o uso próprio. Então começou a gerar vários problemas, várias revoltas de camponeses, cavalos principalmente, que era essencial no governo russo nessa época. Ele teve uma falta muito grande por conta dos transportes. E aí nós temos aí o Sr. Stalin começando a pôr as asinhas para fora, ordenando a matança de milhares de camponeses e separando outros milhares para ir fazer trabalho forçado nas indústrias, né? Então separa suas famílias e vai fazer trabalho forçado nas indústrias, porque começa a ter a ideia da traição da revolução. Então tudo que você faz que não está de acordo com o partido, porque vamos lembrar que lá atrás o Lenin organizou a revolução em torno do partido disciplinado. Então tudo que você faz que não está de acordo com o que o partido está dizendo, você é um traidor da revolução, né? E aí esse é o grande problema. Então vamos comparar de novo com o governo totalitário de extrema direita. O governo totalitário de extrema direita, você é um traidor se você trai a nação. O governo totalitário de extrema esquerda, você é um traidor se você trai as decisões do partido, que é a decisão da revolução. Então você está traindo a revolução. E uma revolução que tinha o objetivo de é, ajudar a sociedade como geral. Isso aconteceu? Talvez não. Não, né? Mas era essa a ideia, tá? Então, em 1935, praticamente toda a massa todas as fazendas aí, todas as propriedades rurais já estavam coletivizadas. E aí, como eu falei para vocês, vai ser uma sociedade voltada para o trabalho, porque, na verdade, tanto capitalismo quanto socialismo são teorias que surgem juntas, tá? Teorias, sistemas socioeconômicos que surgem juntos. Porque quando você tem a estruturização do capitalismo na primeira revolução industrial e na segunda, você já tem os problemas e já tem as pessoas que vão pensar em como corrigi-los, né? Então são coisas que andam juntas e são dois sistemas socioeconômicos que vão dar valor ao trabalho de formas diferentes, tá? Tanto é que de novo, para o totalitarismo de extrema direita, nazismo e fascismo, o trabalho também tinha uma grande importância, tá? Tanto é que era colocado nos nos portões de grandes campos de concentração, Auschwitz, por exemplo, que o trabalho liberta, né? Então os judeus iam trabalhar até a morte ali, ia libertar eles do que, eu não sei, tá? Então era uma sociedade voltada para o trabalho. Então os cidadãos soviéticos eles trabalhavam o máximo possível. Então você tinha recompensas. Você tinha recompensas para as pessoas que ajudavam a realizar os planos quinquenais, que eram os engenheiros, cientistas, os administradores, ou os considerados heróis do trabalho, né? Aqueles que batiam o recorde de produção, conseguiam fazer aquilo que era determinado pelo partido. E aí toda a disciplina familiar, todos os costumes sexuais, tudo começou a ficar muito rigoroso e dentro da ética voltada para o trabalho. Então percebe, já tem os moldes aí do Estado totalitário, né, de um governo totalitário. Então você tem o poder centralizado no partido que tem um cara que comanda o partido, que é o Stalin. Você tem a estatização de praticamente tudo, né, e o Estado controlando praticamente tudo.
E você tem a perseguição daqueles que não são de acordo com as ideias do partido, vídeos camponeses, né, que eu acabei de falar. Você tem uma sociedade organizada, disciplinada, costumes sexuais disciplinados, disciplina familiar, dentro de uma ética voltada para o trabalho. Então você tem um controle social aí dentro desse contexto. E aí, quem fracassava, às vezes, o cara podia se dar o máximo, né? Por exemplo, nossa, eu trabalhei pra caramba, minha empresa tentou fazer o máximo possível, mas não chegou naquela meta estabelecida pelos planos quinquenais. Então, eles eram considerados traidores, né? Ou sabotadores, ou preguiçosos. Então, mesmo que o cara tentou ao máximo, e se ele não conseguiu chegar no plano, na meta, ele já era considerado um traidor da revolução. Já começou a ser considerado um cara que não estava seguindo os princípios revolucionários. E aí a gente vê isso também na parte artística, né? Porque também falar de Revolução Russa e ficar só na parte política é muito chato, tá? Então a gente tem o tal do realismo soviético, que é o que? Você vai ter a representação do Sr. Stalin como um cara pacífico, um cara bondoso, um cara fraternal, muitas vezes vestido de uniforme militar. Então a militarização também é uma característica do regime totalitário. É, mas muitas vezes ali sem muito luxo, né? Então você tem uma propaganda do líder, então a propaganda do líder também uma característica do regime totalitário, tá? E aí todos os meios de comunicação, então a literatura, as artes, a música, o teatro, eles começaram a divulgar essa imagem do Stalin dessa forma e o tal do realismo soviético, né? Que qualquer ideia era de preencher de detalhes humanos as realidades soviéticas, ou seja, era embelezar a realidade soviética, tornando ela mais humana, mais tátil ali, né, para as pessoas. Então, diversas coisas. Na literatura, os romances, o tema era a revolução. O tema era o trabalho, o tema era os planos quinquenais. Você tinha um amor entre os trabalhadores e pessoas simples, né? Você começa a ter essa característica das pessoas simples dentro dos romances, né? Então, um romance entre um camponês e um operário, né? Enfim, só que por trás de todo esse tema do amor, você tinha o sucesso dos planos quinquenais. Então, essa era o que tinha que ser passado nessa produção literária. As músicas elas eram analisadas para ver se elas não tinham os resquícios do mundo burguês, do estilo burguês. E o que era o estilo do mundo burguês? Eram as grandes óperas, né? Eram as grandes sinfonias, né? Então a música tinha que ser uma coisa um pouco mais simples, porque era para ser tátil à população que era simples, né? E não tinha nenhum objetivo de fazer a população deixar de ser simples, porque o objetivo era a indústria de base, né? A indústria pesada. Os recursos populacionais ali era tudo padronizado, não precisava mais daquilo. Nas artes, né? Então, cartaz mostrando os homens, mulheres felizes, os trabalhos árduos, a presença de Stalin muitas vezes, né? Como um cara bondoso, como eu falei ali para vocês, fraternal, pacífico, né? E os artistas, eles não tinham muita escolha, tá? Ou eles cumpriam as regras do partido, ou eles eram ameaçados até de execução. Percebe aí? Controle do Estado frente às manifestações artísticas. Então, também é característico no regime totalitário. Só que, da mesma forma que o regime de extrema direita fazia isso com um objetivo, o de extrema esquerda faz com o outro, mas inserido nesse regime totalitário aí. Por isso, quando a gente fala de regimes totalitários, a gente vai falar de nazismo, vai falar de fascismo, vai falar de stalinismo. Né? Então, a gente já até consegue diferenciar o que seria um governo socialista do governo feito por Stalin. Né? Então, durante a parte do Lenin organizou o Estado de uma forma a conseguir dar continuidade na revolução em um país que não estava preparado para a revolução. O Stalin pega toda aquela massa burocrática do Estado controlador, único empregador, tudo voltado para a produção, da produção voltada para o Estado, tudo aquela coisa ali, o Stalin consegue pegar aquilo ali e colocar o poder dele acima de todos, né? Então se tornar um líder totalitário através daquela estrutura estatal que foi construída durante a Revolução.
né? Então, aí nós temos algumas obras do realismo soviético, a figura de Stalin, o cara bondoso, né? É uma roçada aqui, então tá vendo os temas das pinturas eram todos realistas, porque assim, né? A pintura era de forma realista, né? Mas eu não sou então teórico em arte assim para expor, mas a ideia era você mostrar que estava tudo bem, que as pessoas estavam gostando daquilo, que aquilo era muito bom, era o que deveria ser feito, né? E é o tema da vida das pessoas naquela época, né? Nós temos aqui as pessoas trabalhando, então o tema da arte acabou sendo isso, tá? Ou às vezes temas que vangloriavam a União Soviética, né? Então, a presença de Stalin com Lenin, aqui já começa aquela questão, Lenin e Stalin nunca foram tão próximos dessa forma, mas começa a ser retratado, porque a figura de Lenin era muito forte, ele começou a revolução, né? Então, retratar Stalin junto a Lenin era uma forma de vangloriar a figura de Stalin e dar autoridade a ele de governo da revolução, né, de como sucessor legítimo de Lenin, né, vamos dizer assim. Nós temos a parte das estátuas também, né, então a Mãe Pátria e esse outro monumento, todos eles vangloriando personagens, né, a Mãe Pátria vangloriando a própria Rússia, no caso, né, nós temos um movimento nas esculturas, eu só não trouxe nada da literatura, porque ia ter que ficar lendo, ia ser esquisito, né? E aí, como todo bom regime totalitário, nós temos a perseguição às oposições, né? Então a gente tem julgamentos forjados, denunciando como sabotadores os engenheiros que se opunham aos planos quinquenais, né? A gente tem um, um, uma forma realmente de terror mesmo em controlar as oposições. Então, as oposições elas eram controladas na base do terror, na base do medo, na base da prisão, na base da execução, né? Ao ponto de que Trotsky, né, que nesse caso já tinha vazado da União Soviética depois que ele tinha perdido, ele começa a organizar em 1938 uma quarta internacional. Para quê? Para falar assim, olha, o que está acontecendo na Rússia não é o objetivo da revolução socialista de forma geral, né? Aquilo lá é uma outra coisa, aquilo lá é o stalinismo, aquele cara está governando de um outro jeito que a gente não concorda. Então o Trotsky quebra aí com Stalin, por isso que eu falei para vocês que é, essa quarta internacional continua com o objetivo de combater o capitalismo e o stalinismo. Então, Stalin começa a governar basicamente para si ali, né? Mas é claro que com todo aquele objetivo da produção, do crescimento da Rússia como uma nação maior do que o capitalismo e os objetivos afins. Mas se torna um líder totalitário, tá? E aí começa diversas manipulações, né? Então a gente tem manipulações de imagem para tirar a figura do Trotsky, né? Então, mesmo antes do Photoshop a gente já tem essas ideias. Então, Trotsky está aqui, essa é a imagem original. E aí começa a ser divulgada essa imagem sem o Trotsky, tá? Aqui, essa é a imagem original com o Trotsky aqui. E aí começa a ser divulgada a imagem sem o Trotsky, né? Que mais? Conforme ele vai perseguindo seus opositores, ele também vai tirando eles de cena, porque o objetivo era mostrar, retirar da memória das pessoas aquelas pessoas que foram tirar da memória dos soviéticos, né, da população russa, aquelas pessoas que teriam traído as ideias de Stalin, né? Então você tem um período onde mais ou menos 800 mil pessoas foram assassinadas, né? Vítimas principalmente da perseguição política, tanto pessoas que eram opositoras de fora do partido como de dentro do partido. Então, pessoas que eram próximas a Stalin, que foram se opor às ideias dele, ele foi acabando. Então, percebe que esse cara está aqui. Peraí, nem isso não. Vamos lá. Quem que saiu aqui? Foi esse senhor aqui, ó. Esse senhor aqui foi retirado da foto, já não está mais aqui. Depois esse aqui sai de cena e conforme eles iam se
se desentendendo com Stalin, o Stalin ia tirando eles das fotos oficiais. E essa foto aqui é interessante, que de tão adulterada que ficou, acabou tendo uma, um retrato, porque já não dava mais para alterar essa foto, né? E aí ele acabou pedindo para fazer um retrato dele só. Então uma foto com 4 pessoas, e os 3 foram se desentendendo com ele, até que sobrou só ele, né? Pessoas muito próximas ali, né? A ele e aos familiares dele, ele ia tirando. Então esse carinha que em determinado momento se opôs às ideias dele, a polícia política ali no caso, pegou e deu fim nele por ter. E a insistência em se retratar próximo ao Lenin, forjando uma intimidade que era falsa. Então eles não eram íntimos dessa forma. Tá? Então ele se coloca nessa foto ao lado do Lenin, né, forjando essa intimidade para que seu governo tivesse mais autoridade, né, como sucessor do governo de Lenin.